Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Gi. Ah, minha princesa, vem cá com a mamãe, vem. Vem dar um tatá na mamãe. Que delícia, delícia mesmo, né? Saber que uma filha está me assistindo, que o marido está me assistindo, né? Torcendo por mim, intercedendo por mim também, né? E estando conosco também vai, claro, receber aí no seu coração a presença amorosa de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que não abandona. Ai, queridos do céu, nesse mundão que nós estamos vivendo, né? Ter certeza que Deus não nos abandona é o maior presente que a gente ganha, né? Essa certeza que se chama fé, viu, meus queridos? Fé. Peça muito, Senhor, dá-me a fé que desse a Virgem Maria, a fé de Abraão, a fé de Paulo. Oh, meu Deus, que fé que Paulo tinha, né? E Pedro, nem me fale, né, da fé de São Pedro, tanto que a sombra dele curava os enfermos. Olhe como ele era santo, né? Santo teimoso, ele era teimosão, né? Ele era valentão. Claro, Pedro cortou a orelha daquele soldado na frente de Jesus. Cortou mesmo, que Jesus teve que colocar a orelha do homem de volta. Eu acho maravilhosa a vida de São Pedro, né? Uma hora, ele era tão assim, como que eu digo para você, ele vacilava tanto, não na fé, mas o caráter dele, né? Era tão forte que ele dava uns foras e Jesus brigava com ele, né? Teve um dia que Jesus até disse para ele: isto não vem de Deus, isso é de Satanás, afasta-te de mim, Satanás, né? Porque Pedro não queria que Jesus se entregasse, né? Quando Jesus começou a falar que ele ia sofrer, etc. Vocês já leram esse trecho do Santo Evangelho? É lindo, né? E Jesus briga com ele. Outra vez, Jesus falando com ele, né? Pedro, tu me amas? Como eu acho maravilhosa essa passagem, esse texto de São João 21. Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que estes, né? O que Jesus queria dizer com isto? Jesus conhece o coraçãozinho de cada um, ele sabe a medida do nosso amor por ele. Ele sabe. E o que ele quer de nós é realmente o nosso amor, queridos. Porque quando a gente ama de verdade, a gente tem pavor de magoar o ser amado. Não é assim? A gente tem pavor de magoar o ser amado. Por isso que eu digo, quando começamos a brigar demais, a nos distanciarmos demais, especialmente entre o casal, é porque o amor já foi embora. E é tão triste ver um casal que não se ama, né? Ou que apenas um ama e o outro não. Mas dá para recuperar isto? Claro que dá. Claro que dá. Deus é amor e Ele tem o amor para nos dar. Falando em amor para nos dar, vocês lembram, Gi? Você lembra da historinha dos carinhos quentes e dos espinhos gelados? Ah, fica aí que a mamãe vai relembrar tudo isto. E para você que está nos assistindo agora, se você nunca ouviu essa história, é uma história que vem muito ao nosso encontro, né? Nos levando mesmo, sabe, a entender
o plano salvífico de nosso Senhor Jesus e também, meu querido, as artimanhas de Satanás. Havia uma cidadezinha, nós poderíamos até chamá-la de Votorantim, né? Onde as pessoas eram tão honestas, tão boas, um ajudava o outro, né? O padeiro era um homem bom, o açougueiro era um homem bom, todo mundo eram muito bons. E um dia os anjos, passando por ali, se admiraram da bondade daquele povo. Um povo acolhedor, né? Um povo limpo, um povo ordeiro, verdadeiros cidadãos. E eles se admiraram tanto que foram até o Senhor e disseram: Senhor, Votorantim é tão boa, uma cidade de um povo tão bom, que nós gostaríamos de dar um presente para essa cidade. E o Senhor disse para os anjos: tudo bem, leva para eles carinhos quentes. Pois é, os anjos pegaram então aquela cesta de carinhos quentes e procuraram na cidade uma pessoa que fosse bem ativa, bem comunicativa, que falasse bastante, que fosse corajosa. E acharam a mulher do prefeito, muito corajosa, muito comunicativa, uma pessoa de bom coração, e os anjos entregaram para ela carinhos quentes e disseram: olha, espalhe esses carinhos quentes, que vocês vão ficar cada dia melhor, vão amar mais, vão ser ainda mais honestos, mais carinhosos com as pessoas, mais respeitadores, mais obedientes às verdadeiras leis, enfim. E esta senhora, que era muito comunicativa, conversava com todo mundo, né? Começou a distribuir os carinhos quentes. E aquela cidade começou a brilhar, né? Começou a brilhar cada vez mais. Muito amor, muito carinho, né? Muita honestidade. O padeiro começou a fazer pão com aquele trigo puro, né? Sem outras coisas para render mais o pão, mas o pão puro, né? Aquele pão gostoso, aquele pão que trazia saúde até para o povo, né? O prefeito usava todo o dinheiro dos impostos em prol da cidade, não roubava nada, né? Tudo dentro da honestidade. E assim o padre da paróquia atendia ao povo com muito amor, tinha noção realmente de que ele era o pai do povo, né? Cuidava do povo, ouvia suas lamúrias, orava pelo povo, não tinha medo de orar pelo povo, saía nas casas fazer visitas, tudo, as escolas, os professores queridos, davam aula não só pelo salário, mas a sede de fazer crescer aquelas crianças como bons cidadãos, sabe? Parece um sonho, não parece? Pois é, mas começou a acontecer tudo isto. Só que um belo dia, passando por ali uma bruxa, ficou totalmente irritada, porque ela via a cidade brilhar. Não é possível, num mundo tão perverso, essa cidade brilhar pela justiça, pela honestidade, pela caridade, pelo temor a Deus. Eu preciso fazer alguma coisa.
e montou então o seu barraco ao lado da cidade, numa montanha. E saiu pela cidade um dia fantasiada de pessoa boa, com o seu cesto. Mas sabe o que tinha dentro daquele cesto? Espinhos gelados. E até aquele momento as crianças já estavam nascendo com uma bolsinha do lado de carinhos quentes. Ela não se conformava com isso, a bruxa. E ela foi procurar na cidade a pessoa mais comunicativa. E encontra então a mulher do prefeito. E conversa com a mulher do prefeito com aquela lábia, né, com aquela sedução, e diz para a mulher do prefeito: olha, carinhos quentes é muito bom. Abaixa só um pouquinho o fundo, meu anjo. Carinhos quentes é muito bom, mas olha, se vocês continuarem usando desse jeito, de forma exagerada, logo vai acabar. Tem que economizar carinhos quentes. E voltou para sua tenda, sem distribuir ainda os espinhos gelados. Só comunicou a mulher do prefeito. E a mulher do prefeito, muito bondosa, ficou preocupada e seduzida pela lábia, né, da bruxa, começou a economizar carinhos quentes. Começou a economizar amor, né? E ali foi falando para outras pessoas: olha, cuidado, não seja tão amoroso, não seja assim tão respeitador, você tem que impor a sua vontade, vamos economizar os carinhos quentes, senão eles acabam. E o povo foi ouvindo aquela senhora, que eles respeitavam muito. E os carinhos quentes, queridos, ao contrário, ao invés de aumentar porque estavam sendo economizados, começaram a murchar. E as pessoas começaram a ficar doentes. Começou na cidade muita disputa entre um, entre outro. O padeiro já não tinha tanta vontade de fazer aquele pão puro, com aquele trigo puro, mas começou já a comprar aquele trigo porcaria, né? Alguns até um trigo já com data ultrapassada para fazer o pão. Enchia de fermento para aumentar o pão, né? De uma forma exagerada, enfim. E o povo começou a ficar doente, muito doente. Os hospitais começaram a ficar cheios, pessoas depressivas. Isso num instante, não demorou muito não. E aquela mulher foi procurar então a bruxa. Ela não sabia que era bruxa, porque para ela a bruxa veio toda enfeitada, uma mulher bonita, uma mulher decente, né, para seduzir. E ela foi buscar ajuda. Quando ela chegou para a bruxa e disse: olha, estão ficando todos doentes, a senhora me aconselhou a economizar, está murchando, está acabando os carinhos quentes. A bruxa disse: não se preocupe, a senhora vai levar uma cesta de espinhos gelados. Vai ser muito bom para o povo. Pode ter certeza, faça o teste na senhora mesmo. E aquela mulher, então, experimentou o espinho gelado e pegou para ela um pacotinho, pegou a cesta e ela se sentiu diferente. Sentiu uma nova força, já não estava tão enfraquecida, tão abatida. Ela gostou e foi distribuindo para a cidade toda. E todo mundo foi experimentando
espinhos gelados. Nossa, a cidade se reergueu, queridos. Todo mundo com saúde, o hospital começou a diminuir as pessoas, né? Mas infelizmente a desonestidade aumentou. O prefeito já nem buraco de rua tapava mais, porque os impostos eram tudo usados para si mesmo. Começou uma grande corrupção. Os professores viviam em greves, não educavam mais, não ajudavam mais a educação das crianças, né? Tudo começou a virar de ponta cabeça. Sacerdotes não queriam mais fazer mais nada a não ser celebrar as santas missas, né? O açougueiro começou a roubar no peso da carne, a vender carne, né, camuflada, punha tinta na carne para a pessoa não perceber que a carne estava escura, já ultrapassado o tempo. Tudo isso começou a acontecer. Os patrões eram ditadores, escravizavam os seus subordinados. Você conhece esse tempo? Pois é, queridos. Mas os anjos resolveram voltar lá, na cidade. Quando eles se depararam, havia uma nuvem escura sobre toda a cidade. E eles ficaram muito tristes. Voltaram para o Senhor e disseram: Senhor, precisamos de mais carinhos quentes. Aquela cidade está escura, algo aconteceu. E um dos anjos não quis voltar. Falou: não. Eles não agradeceram os carinhos quentes, eles não deram bola para os carinhos quentes, eu não volto mais. Mas havia um anjo que disse: não, eu vou voltar. Eu quero salvar aquela cidade. E voltou. Primeiro lugar que ele foi, adivinha? Na casa da mulher, do prefeito. Aquela senhora, que era uma senhora distinta, o anjo se assustou quando se encontrou com ela. Estava com um decote muito, escandaloso, quase com os bicos dos seios para fora. Estava com uma bermuda muito escandalosa, com um palavreado que ele não tinha ouvido da primeira vez. E ele chegou nela e disse: Senhora, eu trouxe mais carinhos quentes, porque eu sei que acabou os carinhos quentes de vocês. Não sei o que aconteceu, embora o anjo já soubesse. E ela disse para o anjo: não queremos carinhos quentes. Estamos muito bem com os espinhos gelados. Não ficamos mais doentes? Depressão, tristeza não, porque nós aprendemos agora a colocar tudo para fora. O que nós sentimos, nós falamos. Que se dane o mundo, estamos cuidando de nós. Foi isso que ela respondeu. E outras coisas que poderíamos colocar aqui, que as pessoas ainda respondem. O que eu tenho a ver com o meu país, que se vire, que se dane. Não tenho nada a ver com política. Que se dane o mundo, o importante é eu ter o meu salário. O importante é eu fazer as minhas coisas. O importante é que eu estou me alimentando, que a minha família está bem. O vizinho não importa, que se dane. E o anjo saiu dali, entristecido. Foi para o padeiro, não quis os carinhos quentes. Foi para o açougueiro, não quis. Foi para o prefeito, então, o prefeito nem atendeu. Não tinha
não tinha agenda para atender o anjo. Foi para o sacerdote, também não quis atender. Estava muito bem daquele jeito, cuidando de si mesmo, né? Agora ele tinha tempo de cuidar de si. Agora ele tinha tempo de ir para clubes, fazer academia. Agora ele tinha tempo de fazer mais faculdades e mais faculdades. Não precisava dos carinhos quentes. E o anjo começou a ficar muito triste. E foi perto de uma escola. Sentou-se numa pedra e começou a chorar, a soluçar profundamente, porque ninguém mais queria carinhos quentes. E ele escutava as crianças brincando, né? No pátio da escola, mas escutava aqueles palavrões. Uma criança xingando outra de palavrão, fazendo bullying com a outra, sabe? Negando o lanche para aquela outra que não tinha, e o anjo chorava, 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 até que chegou nele uma menininha. E a menininha olhou para ele e falou: por que você está chorando? E ele disse: porque eu estou com uma cesta cheia de carinhos quentes, mas ninguém quer. E a menininha, com o seu coraçãozinho inocente, ainda não tinha sido contaminada pelo espinho gelado. Ainda restava naquele coraçãozinho carinhos quentes. Ela disse para o anjo: deixa para mim, deixa para mim, eu distribuo para você. E começou com as crianças. As crianças começaram a distribuir carinhos quentes. E o milagre começou a acontecer de novo. Aquele povo começou a converter-se novamente. E a bruxa não teve mais o que fazer, não suportou a força do amor. Qual a moral da história, meu querido, minha querida irmã? Deus te convida hoje, agora, a espalhar carinhos quentes. Sabe quando você recebeu os carinhos quentes? No dia do seu batismo. Você recebeu a Santíssima Trindade dentro do seu coraçãozinho. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Plenitude de amor. Você tem amor para dar. Você não é ódio. Você não é mágoa. Você não é corrupção. Você não é demônio. Você é filho, filha amada de Deus. E hoje este anjo te visita com uma cesta de carinhos quentes para que você possa distribuir. Porque o mundo está precisando, meu querido, minha querida irmã. Cada hora você encontra alguém que está, além de contaminado com espinho gelado, ainda o distribui. Sabe como que você distribui espinhos gelados? Dando maus conselhos. Continuando a ser soberbo, prepotente, arrogante.
não leva desaforo para casa. Não é assim que a gente fala. Mas muitas vezes, para que o amor impere, eu tenho que engolir desaforo, sim. Eu tenho que engolir, mas engolir louvando a Jesus, porque daí eu não engulo veneno. E quando eu louvo a Jesus, quando alguém me magoa, quando alguém me fere profundamente, meu querido irmão, minha querida irmã, eu estou injetando nele carinhos quentes. É assim que nós vamos mudar o mundo. Eu não sei se ontem eu contei sobre uma pessoa que estava fazendo escândalo porque foi magoada. Porque quando perguntou algo para alguém, né, que estava trabalhando, esta pessoa nem olhou para a cara dela, foi indiferente. E essa indiferença mexeu na alma desta pessoa que já estava ferida, que já estava, sabe, no limite das suas forças. E ela começou a gritar, e a gritar essas palavras: eu não levo desaforo para casa, porque nem olhar para mim, porque ser indiferente, mais ou menos assim. E eu consolei essa pessoa. Sabe, cheguei a pôr a mão no cabelo e falar: ô, minha filha, eu compreendo. Eu compreendo você, eu compreendo o seu desespero, mas por favor, fala um pouquinho mais baixo. Eu vou falar com as pessoas que te maltrataram. E fui depois falar. E cheguei como? Com autossuficiência? Sabe? Como se eu tivesse o rei na barriga? Não. Rei na barriga só teve Maria Santíssima. Guarda isso no seu coração. Só ela carregou um rei na barriga e foi a mais humilde das criaturas. Nós carregamos só. Você sabe o que nós carregamos, não é? E eu olhei para aquelas meninas com muito amor também e disse: princesas, pelo amor de Deus, um olhar de indiferença mata uma alma. Então, meu querido, minha querida irmã, com certeza a Virgem Maria olhava no povo com muito amor. Com certeza a Virgem Maria, meu querido, minha querida irmã, mesmo para os algozes do seu filho querido, único, Jesus, que ela amamentou, que ela carregou no colo, que ela limpou o bumbum, estava naquele momento sendo trucidado. Era só ferida no corpo todo. Com certeza, ela ainda, cheia do amor de Deus, ela olhava nos algozes com compaixão, com misericórdia. E com certeza ela ouviu com muito orgulho da boca daquele que ela educou: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem.